Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Amados, quando eu leio essa passagem, me vem muitas coisas à minha mente, muitas, inumeráveis, incontáveis. Mas hoje eu quero passar algo que o Espírito Santo colocou em mim na sexta-feira aqui. Na sexta-feira aqui na igreja, nós fazemos o trabalho da libertação, da cura. Nós oramos confrontando as forças malignas, as forças contrárias. E vocês têm visto toda sexta-feira como existe opressão, demônios, obras malignas, espíritos enraivecidos, valentes. Jesus chamou o diabo de valente. E nós vemos aqui no nosso culto de sexta-feira, na roda de fogo, que Satanás de fato, ele é valente. Ele se opõe a nós, mesmo sabendo que ele é derrotado, que ele vai perder aqui na roda de fogo. Ele não desanima, ele encara, ele luta. E nós temos visto quanta gente presa, cativa, oprimida, endemoniada, perturbada, alucinada por esses demônios, por essas forças. Essa realidade não existe lá fora no mundo. No mundo, o diabo é um ser de chifre e rabo que amedronta as pessoas. Mas jamais uma pessoa que está no mundo, ela vai dizer que o diabo está perto dela. Mas aqui na igreja, na sexta-feira, a realidade aparece. Qual realidade aparece? A realidade de que nossos jovens estão dominados por demônios, que os casamentos estão sendo destruídos por demônios, que as pessoas estão enfermas por demônios. Aqui na sexta-feira é revelado, é mostrado quem está por trás de toda a maldade, quem está por trás de toda a violência, de toda a força contrária que existe ao bem e a Deus. Nós somos privilegiados, os crentes, de estarmos vendo a ação dos demônios, de Deus estar revelando para nós o que os demônios têm feito. Mas tudo isso não deve ser aplaudido por ninguém. Ninguém deve aplaudir porque os demônios manifestam. Não é motivo de nós ficarmos felizes e eufóricos. Na verdade, isso mostra uma realidade triste, de que nós, os seres humanos, de que nós, os próprios crentes, estamos longe de Deus, de que nós ainda não entendemos o que o Espírito Santo significa para nós, o que o Espírito de Deus representa para nós. Quando eu entrei na igreja em 94, os pastores, eles dividiam as coisas. Eles diziam assim: olha, existe uma vida espiritual, e eles colocavam outro nome na outra parte da nossa vida. Existe a vida espiritual e existe a vida secular. A vida dentro da igreja é a vida espiritual, e a vida fora da igreja é a vida secular. Aquilo me intrigava, me encabulava, porque eles dividiam: a vida espiritual era uma coisa, e a vida secular era a vida da saúde, a vida das finanças. A vida do casamento era chamada de vida secular. Então aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra.
E quando se falava do Espírito Santo, já se ligava o assunto Espírito Santo à vida espiritual. Era assim. No domingo, quando o pastor falava assim: hoje nós vamos buscar o Espírito Santo, nós associávamos o Espírito Santo a ter uma vida espiritual sadia, a ter uma vida espiritual boa, alicerçada, sólida. Mas para as outras áreas da nossa vida, nós destituímos o Espírito Santo para prosperar. Nós não acreditávamos que devia buscar o Espírito Santo para prosperar, porque o Espírito Santo era apenas restrito para a nossa vida espiritual. E os mais antigos ainda, os de 94 para trás, que se converteram antes de 94, eles acreditavam que ser cheio do Espírito Santo era falar em línguas, que ser cheio do Espírito Santo era única e exclusivamente falar nesse idioma desconhecido que nós falamos aqui na igreja, que nós falamos na rua, que nós falamos onde nós estamos. Então era muito complicado, porque quando se falava das outras áreas, nós não associávamos o Espírito Santo, nós só associávamos o Espírito Santo à vida da igreja, a cantar eu navegarei no oceano do Espírito. Nós associávamos o Espírito Santo apenas ao falar em línguas, nós associávamos ao Espírito Santo apenas ao orar, vamos orar. Nós associávamos o Espírito Santo a jejuar, nós associávamos o Espírito Santo a ler a Bíblia, nós associávamos o Espírito Santo a ter força de vir à igreja. Isso não era errado, mas nós excluíamos o Espírito Santo das outras áreas da nossa vida. Então nós dizemos: eu sou cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que era ser cheio do Espírito Santo? É as pessoas chorarem e falarem em línguas. Mas essas mesmas pessoas que choravam e falavam em línguas tinham doenças incuráveis. Incuráveis. Você já viu aquele crente com dor? Com dor aqui, com dor aqui, com dor aqui. As pessoas eram cheias do Espírito Santo na igreja, mas vinham de casa brigado com seu filho, com a sua filha, vinham no carro sem conversar um com o outro. As pessoas eram cheias do Espírito Santo, mas deviam para todo mundo que você imaginar. Não foi uma ou duas vezes que eu vi pessoas vindo à igreja, querendo conversar com o pastor, pedindo ao pastor que conversasse com um determinado membro, para que aquele membro pagasse aquela pessoa. Eu achava isso muito estranho, até que eu virei pastor, e de repente, vem gente, que liga para mim, me chama no Face, vem na igreja, para falar: pastor, a tua ovelha foi lá na minha loja, comprou um monte de coisa, pastor, e não quer me pagar. Como que se eu, ou que se os pastores tivessem o poder de fazer as pessoas pagar suas contas. Mas um dia, um pastor me ensinou e disse assim: pastor, eu já aprendi, porque muita gente já veio na igreja reclamando dos meus fiéis que eles não pagam as suas dívidas. E eu disse assim para a pessoa: olha, você veio me consultar para vender para ela? A pessoa diz: não, então você não pode me cobrar de que ele não está te pagando. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além do que a gente falar em línguas. Eu vejo Jesus, pensa em Jesus. Quando eu penso em Jesus sendo Filho de Deus, o próprio Deus, uma coisa mirabolante. Eu vou usar esse termo porque é esse termo que eu acho. Jesus é mirabolante. Por que ele é mirabolante? Porque ele é Deus. Ele não é uma criatura, ele é o Criador. Ele não foi criado, ele criou todas as coisas, todas. Ele é o sol da justiça. A Bíblia diz que ele é a estrela da manhã. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia dá vários nomes para Cristo, todos nomes fortes, poderosos: Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Mas esse Deus se tornou homem. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne. Quando eu penso em se fazer carne, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que ele participou da carne e do sangue dos seres humanos.
da carne e do sangue. Em Hebreus, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, diz que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, pelas coisas que padeceu. Ele era homem, mas ele não deixou de ser Deus, porque ele tinha um espírito dele, porque Deus é espírito, Jesus é espírito, e no espírito dele ele era Deus, no corpo ele era homem, e a alma dele era tanto Deus quanto homem. Pensa num ser perfeito, porque ele não veio de relação sexual, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Havia a profecia, dizia: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Eu penso, os evangelhos não contam nada da sua infância. Há uma tradição de que ele ressuscitou passarinhos, há um monte de tradições, porque a Bíblia não fala muito da sua infância, só fala dele com 12 anos, no meio de doutores, de homens que conheciam a Bíblia, o Torá, de capa a capa, mas não diz mais nada, e ele simplesmente conseguia estar no nível dos homens mais sábios daquele tempo, com 12 anos, um homem sem pecado, sem malícia, um homem sem problemas. Pensa num Cristo que não tinha problemas. Ou quando nós nascemos, já nascemos do pecado, nosso pai, nossa mãe transmite o pecado para nós. No Salmo 51, verso 5 diz que em iniquidade nós somos concebidos. Nós já nascemos pecadores. Você não precisa fazer nada para ser um pecador, você já nasce pecador. Você já é pecador por nascença. De você nascer nesse mundo, você já nasceu com pecado, o pecado original. Não tem ninguém que nasce santo, todo mundo já nasce pecador. E o pecado nasce com a gente, o pecado se cresce com a gente. Nós aprendemos a mentir sem que ninguém nos ensine. Nós aprendemos a ter vaidade sem que ninguém nos ensine. Nós aprendemos a ser egoístas, a ter as coisas só para nós, sem que ninguém nos ensine. Nós aprendemos a bater na outra pessoa na escola, sem que ninguém nos ensine. Não precisamos ser ensinados a pecar. Nós somos pecadores de natureza, pecadores de carteirinha, não um justo sequer. A Bíblia diz que não há um justo nessa terra. Ninguém pode bater no peito e dizer assim: eu não tenho pecado, porque todos nós somos pecadores. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém, porque ninguém tem capacidade de julgar ninguém, porque todos nós estamos condenados em nós mesmos, em nossos pecados. Mas Cristo é santo, perfeito, Filho de Deus. Cristo é Deus, encarnado entre os homens. Nós já temos uma infância terrível, nós já passamos por problemas. Algumas crianças são abusadas sexualmente e carregam essa marca a vida inteira. Outras crianças veem o pai e a mãe brigar e quando crescem são revoltadas. Muitas crianças não têm atenção, são rejeitadas. Nós já nascemos e crescemos perturbados, mas Cristo cresceu, a Bíblia diz que Ele cresceu em estatura e em graça diante dos homens e de Deus. Ele era perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nada. Com 30 anos, ele era o Filho de Deus, não havia cometido um pecado, não havia falado uma palavra de engano. 1 Pedro 2,22 diz que pela boca dele não passou engano algum, não passou engano sequer. Com 30 anos, ele era um homem que tinha uma profissão aprendida com o pai. Ele era um homem exemplar à sociedade. Ninguém tinha nada de apontar para Cristo que ele tinha comprado, estava devendo, de que ele tinha brigado no meio da rua e tinha pedido ajuda para o pai ou para a mãe dele. Não há relatos de Cristo brigando com seus irmãos por causa de um carrinho, por causa de alguma coisa. Ele era perfeito. Mas Jesus, sendo perfeito, ele sabia que faltava uma coisa para ele.
Mesmo ele sendo filho de Deus, imaculado, sem mancha, ele sabia dentro dele que ele carecia de algo a mais. Um homem que é perfeito, que nunca errou, parece que não precisa de nada. Do que você tem falta? Um homem perfeito diz: eu não tenho falta de nada. Te falta alguma coisa? Não, não me falta nada, porque o pecado não tem poder sobre mim, Satanás não tem poder sobre mim. Eu sou filho de Deus, eu sou Jesus, eu sou Yeshua, eu sou Hamashia, eu sou o Cristo do Deus vivo, eu não tenho falta de nada. Mas Cristo, mesmo sendo tudo isso, sabia que ele precisava do Espírito Santo de Deus. Penso que eu, pobre pecador, cheio de falhas e tormentos, imagino que eu não preciso do Espírito Santo. Vamos colocar a ordem de importância do que nós precisamos. A sociedade, o que o mundo falou para você que você precisa? Em primeiro lugar, você precisa estudar. Você precisa estudar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Você precisa de um trabalho. Se você não trabalhar, você não come. Você precisa de sucesso pessoal, de realizações pessoais. Você precisa de um casamento sólido, de uma pessoa que te ame. Você precisa de reconhecimento da sociedade. É a lista de importância. Nós damos importância às coisas. São coisas importantes para nós o estudo, o dinheiro. Muitos de nós não trocamos o nosso dinheiro por nada. Porque muitos de nós, ainda que nos convertemos, não nos convertemos na nossa mão. Nós somos ainda arrogantes e avarentos com a nossa mão. Se nós não somos fiéis nem com dízimo e com oferta, que dirá em pagar nossas contas? Que dirá? Nós falamos que temos Deus, mas nós não trocamos o dinheiro. O dinheiro para muitos de nós é como um Deus. Se faltar o dinheiro, faltou a tua paz, faltou o teu Deus. O próprio Jesus chamou o dinheiro de Mamon. O maior concorrente de Deus nessa terra é o dinheiro. Mamon é o Deus das riquezas. E muitos crentes que adoram a Deus no altar, adoram o dinheiro que tem. E adoram até o dinheiro que não tem. Que nós achamos que nós precisamos do dinheiro mais do que o Espírito Santo. Não, pastor, jamais, jamais. Mas dentro de nós, no nosso consciente, está essa informação. Essa informação está dentro de nós, de que nós precisamos mais do dinheiro do que o Espírito Santo. Eu vou te provar por quê. Que daqui um mês vai descer uma unção de riqueza tão grande aqui, que quem tiver aqui vai ficar rico. Eu tenho certeza que nenhum crente vai faltar. Porque todo mundo quer ter prosperidade. Todo mundo quer ser rico. Ou se não quer ser rico, quer ser feliz no dinheiro. Se a propaganda, irmão, vem porque Deus, tive uma revelação, estava no monte, o Espírito de Deus desceu sobre mim e disse que tal domingo, quem tiver aqui, uma unção financeira vai descer muito grande. As pessoas se interessam. As pessoas ficam interessadíssimas. Porque elas querem o dinheiro. Mas eu posso fazer a mesma propaganda e dizer assim: daqui 4 domingos vai descer o Espírito Santo sobre nós tão forte que nós não vamos ter mais nenhum vazio em nossa vida. Não soa igual. Não soa. Não soa da mesma forma. Dentro de nós não soa da mesma forma. A campanha dos 40 dias para ficar rico soa de uma maneira motivadora, porque nós queremos prosperar. A campanha de 40 dias para ser cheio do Espírito Santo não soa igual, não é igual dentro de nós, porque nós não damos a importância devida a isso. Espírito Santo de Deus. Irmãos, daqui 3 domingos vai descer uma unção tão grande aqui, que você vai pegar e vai entender tudo que você pegar nas suas mãos.
Você que está fazendo faculdade, você quer fazer uma faculdade, você quer prestar um concurso público, você quer prestar o Enem, você quer prestar o vestibular. Daqui 3 domingos eu quero dizer para você, que quem estiver aqui, a mente vai se abrir, você vai saber coisas que você nunca soube, você não precisa nem estudar. Soa forte. Daqui 3 domingos, nós vamos buscar o Espírito Santo como nunca antes. Não soa igual. Não soa igual. Não soa. Não é igual dentro de nós. Sabe por que não é igual? Porque nós aprendemos assim. Nós valorizamos as coisas e desvalorizamos o Espírito Santo. Se dentro de nós tivéssemos o entendimento de que o Espírito Santo é a coisa mais importante que nós temos que ter, nós não íamos parar de buscar e de perceber se Ele está mesmo conosco ou não. Se Cristo, perfeitinho, Filho de Deus, sem pecado, Ele foi até João Batista para ser batizado nas águas, e quando João viu Ele, João assustou. João disse: que você é louco, você é o Filho de Deus, eu careço que você me mergulhe nessa água, eu careço que você, Jesus, me batize. Eu não quero te batizar porque você é o Filho de Deus. Eles tiveram uma briga ali, dentro da água. Jesus dizia: me batiza, João. E João dizia: não, eu não te batizo. Eu não te batizo. Você vai me batizar sim, João. Não, eu não sou digno. Você vai me batizar porque tem que cumprir a justiça, mas eu não quero te batizar. Houve um debate deles ali dentro da água. João Batista brigou com Cristo, porque João Batista viu que ele era o Filho de Deus, que ele era pequenininho diante de Cristo. Mas Jesus disse: você vai me batizar, porque eu quero cumprir toda a justiça dos homens. Eu quero ser aquele que cumpre a justiça. Porque Cristo sabia que ele precisava ser batizado nas águas, porque ele precisava do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, quando Cristo foi batizado, foi imergido na água e voltou, quando ele volta da água, o céu se abre, vem o Espírito como em forma de pomba e desce sobre Jesus, e Jesus ali é cheio do Espírito Santo. Antes Jesus era Jesus sem o Espírito Santo, sem ser cheio dele, mas Cristo precisou ser cheio do Espírito Santo. Irmão, quem é você? Quem é você para falar que você não precisa do Espírito Santo? Quem sou eu para dizer que eu preciso mais de dinheiro do que do Espírito Santo? Quem somos nós para dizer que nós precisamos de sucesso aqui nessa vida mais do que o Espírito Santo? Se nós somos tão pecadores e falhos, tão pobres, tão carentes de tudo, e não valorizamos isso, o Espírito Santo. Se o melhor dos melhores, pensa em Cristo, vamos classificar ele assim, Jesus, o melhor dos melhores. Vamos falar a linguajar dos jovens, o top dos tops. Vamos falar o linguajar dos mano, o cara dos caras. O mestre, o rabi, o rabone, o rabino. Ele viu que ele precisava do Espírito Santo. Ele sabia que ele carecia. Ele não foi buscar uma casa, ele não foi buscar um carro, ele não foi buscar dinheiro, ele não foi buscar prosperidade, ele não foi buscar sucesso, ele não foi buscar nada disso. Ele foi no Rio Jordão para buscar o Espírito Santo de Deus. Ele foi revestido do Espírito. Porque Cristo não era como quando eu entrei na igreja, que desassociava as coisas. O Espírito Santo é para mim orar em línguas e buscar Deus, mas a minha vida secular, amém, não existe vida secular. Se você é um servo de Deus, você só tem uma vida, e tudo é espiritual para você, e tudo tem que estar em conexão com o Espírito Santo, tudo. Se você desassociar a tua vida do Espírito Santo,
você desassociou sua vida do sucesso. Você pode buscar prosperidade sem o Espírito Santo. Sabe onde você vai chegar? A lugar algum. Porque é o Espírito que nos guia. Quem que é o Espírito Santo para nós? Quem que era o Espírito Santo para Jesus? Jesus disse: vem o Espírito sobre mim. E veio sobre pomba, porque pomba como uma forma de pomba. Por quê? Porque a pomba é o símbolo da pureza. Veio leve. Em nós não vem como pomba, porque nós somos pecadores. Vem como fogo, para queimar nossos pecados, para queimar o mal em nós. Mas sabe, irmão, eu me lembro muito forte disso, de um rapaz que ia na igreja, quando a nossa igreja era na Avenida Mário Vieira Marcondes, e eu fiz um culto de buscar o Espírito Santo, e eu disse assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. E vieram algumas pessoas à frente, mas eu sabia que aquele jovem não era batizado com o Espírito Santo, e sempre quando acabava o culto, ele vinha me encher, conversar comigo, falar ideias. Se a gente pôr isso aqui na igreja, pastor, se a gente fizer isso aqui na igreja, pastor. Então esse culto ele veio, e ele sempre teve a liberdade de ficar me dando ideia, que às vezes não tinha nada a ver, e o pastor tem que ter um ouvido desse tamanho, tem que ficar ouvindo todo mundo, coisa que não tem nada a ver. Aí eu falei: hoje eu vou falar uma coisa que tem tudo a ver para esse cara. Irmão, eu fiz o apelo aqui para buscar o Espírito Santo, e eu notei, percebi, eu vi assim, descompromissadamente, que você não veio. Por que você não veio? Ah, pastor, porque eu não quero. Eu não acho importante. De eu estar vindo na igreja, de eu estar recebendo essa paz que eu recebo, eu já acho importante. Agora, eu não gosto, eu não sei, eu não me familiarizo com isso, do Espírito Santo. Falei: irmão, você é o primeiro crente na minha vida. Não, você não é crente, falei para ele, desculpa. Eu falei que você é crente, mas você não é. Primeira pessoa na vida que diz que é um crente, que quando fala de buscar o Espírito Santo, você não quer. Mas eu fiquei estarrecido com aquilo. Os anos vieram passando, e eu comecei a me deparar com tantas pessoas que não querem o Espírito Santo. Elas podem até dizer que querem, porque nós falamos coisas pelos cotovelos, nós falamos coisas para agradar a outra pessoa, nós vamos no movimento de todo mundo. Todo mundo vai lá buscar, eu também vou. Mas se fosse importante, nós íamos buscar o Espírito Santo de verdade. Tudo que é importante para você, você busca. Se o médico falar para você que você está doente, você tem que ir em outra cidade para se tratar com outro médico, e não tem um carro para te levar, você pede aquele carro emprestado. Se não tem carro para te emprestar, você vai à prefeitura e você pede uma ambulância. Se não tem ambulância, você dá um jeito, você paga um táxi, você sai pedindo, porque é importante para você se consultar com um médico que o outro médico te indicou. Sabe, se o teu salário vai ser dado no banco das 5 da manhã até as 6 da manhã, você acorda às 4. Sim. Quando há um médico, uma consulta que tem que esperar um tempão para pegar, eu vejo gente posando em frente aos postinhos de saúde, filas, aqui em Olímpia já, filas para pegar um lugar, para que quando abrir o posto, você esteja num lugar que você possa pegar aquela consulta para você. Sabe por que você faz isso? Porque aquela consulta para você é importante. Por isso que você faz. É por isso. Sabe por que nós vamos trabalhar com dor? Porque nós sabemos que nós vamos ser mandados embora. O trabalho é importante para nós. É muito importante. Sabe por que nós trocamos o óleo do nosso carro? Porque se nós não trocarmos, funde o motor. É importante. Mas irmãos, quando se diz do Espírito Santo, não existe a mesma importância. Não existe. Na nossa cabeça, o Espírito Santo está comigo. Deus está comigo. Eu venho na igreja de domingo e Deus está comigo. Vim uma vez por semana na igreja, tá bom.
Eu sei que você não gosta que eu fale isso, que muita gente se confronta com o que eu falo. Eu não tenho culpa. Eu não posso mudar a Bíblia porque você não gosta do que eu falo. Porque no livro de Atos diz que os discípulos se reuniam todos os dias. Agora nós inventamos um jeito de cultuar a Deus que é só de domingo. Mas no tempo dos Atos dos Apóstolos, eles se reuniam todos os dias. Nós inventamos um jeito de que orar é falar de noite com Deus, mas nos Atos dos Apóstolos diz que eles oravam a todos os momentos. O Espírito Santo era importante. Nós tomamos decisões porque nós queremos. É assim, desse jeito, ó. Eu vou trabalhar nesse emprego. É à noite. Mas é à noite, mas eu estou precisando do dinheiro. Mas é a casa de Deus. Mas eu ir na casa de Deus não vai me dar comida não. Eu que não trabalho para ver. Nós mudamos de cidade assim, ó. Aparece um negócio, alô, oi. Tem uma vaga aqui para você. Você quer trabalhar? Você quer vir estudar aqui? Nós vamos. Nós nem perguntamos nada para Deus. Nós não perguntamos. Aparece a primeira pessoa na nossa frente e diz que nos ama, que está apaixonado. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Nós nem perguntamos para Deus. Mas na igreja de Atos, eles perguntavam para Deus até o que eles tinham que comer. Espírito Santo, o que nós devemos comer. Quando eles iam tomar uma decisão séria, emergencial, eles não tomavam assim, o que você acha, Pedro? O que você acha, João? Eles buscavam o Espírito Santo. E eles escreviam assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O Espírito Santo não era alguém que eles buscavam no domingo, como nós fazemos. O Espírito Santo era o Deus que estava com eles todos os dias. O Espírito Santo não era alguém que quando nós estamos no fundo do poço, nós queremos que Ele estenda a mão para nós. O Espírito Santo para eles era aquele que guiava eles. Vai por ali, vai por aqui. Sabe por que o Espírito Santo era assim? Porque eles queriam que fosse assim. Eles queriam que o Espírito Santo mandasse na vida deles. Eles sabiam que o Espírito Santo era a peça mais importante da vida deles. Eles sabiam que o Espírito Santo era o mais importante de tudo, de que se eles tivessem dinheiro ou não, porque sem dinheiro eles viviam, mas sem o Espírito Santo eles não viviam. Sem casa eles viviam, mas eles sabiam dentro deles uma revelação de que sem o Espírito Santo não dava para viver. Mas hoje, irmão, onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está lá do lado de fora da igreja. Porque muitos de nós não deixamos mais nem o Espírito Santo entrar dentro da igreja. Que hoje falar de buscar o Espírito Santo não é o mesmo que buscar outras coisas. Nós preferimos hoje o cinema do que vir na igreja de quarta-feira. Nós preferimos ver o jogo do que vir de quarta-feira na igreja. Nós preferimos ver o fim da novela do que vir de quarta-feira na igreja, de sexta-feira. Nós preferimos ficar vendo as postagens do Facebook do que ler a Bíblia. Mas nós falamos que nós queremos o Espírito Santo, mas falar é uma coisa, a ação é outra. Eu posso falar um monte de coisas e agir diferente do que eu falo. O que eu falo não significa muito, o que eu faço que significa. Então eu posso dizer que o Espírito Santo é tudo para mim e viver como se ele não fosse nada, como se ele fosse alguém que de domingo ele está aqui no culto para nos abençoar. Eu posso vir de domingo na igreja e eu posso cantar: vem, acende em nós, Senhor, paixão pelo seu nome. E a próxima semana eu não mudo a minha vida, eu continuo vindo de domingo do mesmo jeito. Eu posso pedir para Deus me transformar. Eu posso pedir, mas não me transformar. Eu continuar minha semana da mesma forma que eu comecei essa que passou. Sabe, veio o Espírito sobre Jesus, porque Jesus tinha uma grande obra para fazer. Jesus tinha uma grande tarefa na sua vida e ele sabia que sem o Espírito Santo não dá. E nós ainda não sabemos disso.
de que sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar algum. De que sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Jesus não buscou dinheiro, ele buscou o Espírito Santo, mas nunca faltou dinheiro para Jesus. Jesus não buscou saúde, ele buscou o Espírito Santo, mas Jesus nunca foi enfermo. Não. Ele não buscou casa, ele buscou o Espírito Santo, mas Jesus nunca dormiu no relento. Ele não buscou milagre, ele não buscou milagre, ele buscou o Espírito Santo no Jordão, mas nunca faltou milagre na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos buscado o dinheiro, nós temos buscado a casa, nós temos buscado o casamento, nós temos buscado os estudos, e aí passa um tempo, nós vemos que nós não temos nada, porque nós estamos buscando as coisas erradas. Nós estamos buscando as coisas erradas, nós estamos buscando as coisas, nós estamos achando que as coisas devem ser buscadas, nós estamos querendo buscar os milagres, as coisas, a prosperidade, a riqueza, as compras, as vendas, e nós não buscamos o Espírito Santo, e por fim, nós ficamos sem um e sem outro, nós ficamos vazios, sem o Espírito Santo, e sem as outras coisas, porque nós buscamos as coisas, é a geração das coisas, nós estamos coisificando tudo, tudo é coisa, é importante, é uma coisa que eu busco. Mas olha para Jesus, por isso que eu contei a história da santidade de Jesus, da beleza de Jesus, da integridade de Jesus, e ainda assim, sendo muito melhor do que eu e você, Jesus. Não, sendo muito melhor, eu estou de brincadeira falar isso. Sendo o melhor dos melhores, eu estou de brincadeira de falar que ele foi o melhor dos melhores. Eu tenho que achar um outro termo para explicar isso. Sendo Jesus o Filho de Deus, não está errado ainda. Sendo Jesus o próprio Deus, agora melhorou. Sendo Jesus o próprio Deus, ele viu que ele precisava do Espírito Santo. E nós, sendo homens, pecadores, invejosos, soberbos, altivos, corruptos, sendo nós homens e mulheres que vivemos mais no pecado do que na santidade, sendo nós vivemos mais na carne do que no Espírito, sendo nós que vivemos mais nossa mente do que pela mente de Cristo, sendo nós que vivemos os nossos próprios caminhos e queremos que Deus abençoe os nossos próprios caminhos. Nós temos sonhos e queremos que Deus abençoe nossos sonhos. Nós somos pecadores, falhos, nós somos pó, nós somos barro, e nós achamos que nós precisamos das coisas, mas não são das coisas que nós estamos precisando, meu irmão. Nós estamos precisando do Espírito Santo. Precisava do Espírito Santo? Que dirá nós? Que dirá a igreja? Se tinha alguém que parecia que não precisava, era ele, mas ele deixou o exemplo de que o Espírito veio sobre ele. Quem somos nós para dizer que não precisamos, ou para tirar a importância do Espírito, tirar a importância da busca, tirar a necessidade de querer ele, de desejar ele, assim como nós desejamos as outras coisas, assim como nós desejamos ser felizes. Todo mundo nessa terra deseja ser feliz. A felicidade é uma conquista longe para muitos, é um alvo que ninguém acerta, tem hora. A felicidade é uma coisa profunda que todo ser humano busca. Se nós buscássemos o Espírito Santo, como nós buscamos a felicidade, nós íamos ter os dois, o Espírito Santo e a felicidade. Sabe, Cristo, é como se Cristo estivesse dizendo assim para os seus discípulos: olha, eu sou filho de Deus, eu sou Cristo, eu sou Yeshua, eu sou o Cordeiro, eu sou o leão, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Mas mesmo assim, eu sendo tudo isso, o Espírito precisou descer sobre mim. Vocês não são alfa, vocês não são ômega, vocês não são princípio, vocês não são fim, vocês não são cordeiro, vocês não são leão, vocês são pó. E como pó, vocês precisam do Espírito Santo, como eu precisei.
Sabe, os discípulos ficou 3 anos e meio com Cristo. Pensa numa aula de 3 anos e meio com Cristo. Você já imaginou? Você levanta, tem Cristo ali do teu lado, você diz bom dia, Jesus. Jesus diz bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bem, mestre, dormiu bem? Dormi, eu te protegi, eu orei por você a noite inteira. Se levante, hoje eu vou dar um ensino para vocês, meus discípulos. Já imaginou 3 anos e meio assim, acordar com uma aula de Jesus pela manhã, e Jesus diz assim, bom, hoje eu quero ensinar para vocês a respeito do amor, que vocês têm que amar uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amo, e aí vai andando, vamos andar, o Espírito está me guiando aqui, que nós devemos andar, e chega numa cidade, tem um morto ressuscita, tem na outra cidade o aleijado anda, na outra cidade o cego vê. Cristo fala coisas que comove, que toca. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias. Os discípulos estão encantados nele, porque um homem desse, quem não se encantaria? Mas mesmo com Cristo do lado, ensinando, explicando, orientando, revelando, fazendo milagres extraordinários, aqueles discípulos eram terríveis, aqueles discípulos eram piores do que nós, aqueles discípulos eram pecadores. Pega então Pedro, que andava com uma espada na bainha. Você já pensou? Pedro era o número 1, era Pedro, Tiago e João. Jesus tinha um discípulo importante para ele, Pedro. Depois ele tinha 3, Pedro, Tiago e João. Depois ele tinha 12, que são os 12 apóstolos. Depois ele tinha 30, depois 70, depois 120, depois 510. Pedro era o número 1, e o número 1 dele, que ficava sempre do lado dele nos ensinamentos, estava com uma espada. Eu penso em Jesus pregando, se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. E Pedro com a mão na espada. Eu penso em Jesus ensinando, perdoe 70 vezes 7. E quando Cristo vai numa cidade, ele não é bem-vindo. João, que depois foi chamado o apóstolo do amor, fala assim, vamos orar para cair fogo do céu e matar todo mundo nessa cidade. Gente, eu penso em Tomé, que viu Jesus andar por sobre o mar, que viu Jesus mandar Lázaro ressuscitar depois de 4 dias. Tomé não conseguia crer que ele havia ressuscitado. Judas então, quem que era Judas? O tesoureiro, o cara do dinheiro, o cara dos negócios, o cara que administrava as ofertas que eram colocadas no ministério de Jesus, e ele roubava Jesus. Ou seja, o tesoureiro, um discípulo, apóstolo, era um ladrão. Não adiantava Cristo estar do lado deles, não adiantava Cristo estar com eles ali. Quando veio o menino com uma legião de demônios, os discípulos não conseguiram expulsar. Eles eram discípulos de Jesus, 3 anos e meio, tendo uma escola com Cristo teológica, uma escola com Cristo de milagres, mas quando o menino veio com o demônio, eles não puderam expulsar, porque ter Cristo do lado não significa nada. Os discípulos mostram que não adianta a gente ter Cristo. Olha que legal Cristo, que coisa boa. O próprio Jesus viu isso e disse assim, vocês não podem sair dessa cidade enquanto vocês não forem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Aqueles 3 anos e meio que eles andou com os discípulos, antes de subir ao céu, Cristo falou assim, entrem dentro desse cenáculo, fiquem aí até que o Espírito desça sobre vocês, porque se o Espírito não descer sobre vocês, não adianta, vocês não vão ser prósperos, vocês não vão ser felizes, vocês não vão pregar minha palavra, vocês não vão fazer milagres, vocês vão buscar o Espírito Santo. E os discípulos entenderam isso, porque eles fizeram uma conferência entre eles, ficaram 10 dias presos, confinados no cenáculo, eles ficaram confinados no cenáculo, buscando o Espírito Santo. Você vê, irmão, você vê, sexta-feira retrasada, eu acabei o culto 10h30, 10h30, tem pessoas que reclamou, pastor, acabou o culto tarde. Não, gente, amém, acabei o culto tarde mesmo. Essa sexta-feira eu procurei acabar mais cedo. Eu penso, quando tem um jogo de futebol e tem a prorrogação, a gente desliga a televisão. O jogo era até 9h40, vai ter a prorrogação, os pênaltis, eu não vou ver. É assim que a gente age? Não, eu penso num culto de 10 dias buscando o Espírito Santo. Quem da nossa geração de hoje ia ficar num culto
que ia demorar 10 dias para buscar o Espírito Santo. Não era para buscar prosperidade para a gente ficar rico, nem cura para sermos curados, nem abertura de caminhos para andarmos por esse caminho. Era para buscar o Espírito Santo, e eles ficaram 10 dias. Qual da nossa geração, qual homem e mulher que ia ficar num culto de 10 dias para falar em línguas? Esses discípulos ficaram, porque eles viram que o mestre deles, Jesus, buscou o Espírito Santo. E eles sabiam que se eles não tivessem o Espírito Santo, eles iam fracassar na vida. O fracasso não depende de coisas. Nós não podemos coisificar o fracasso e nem coisificar o sucesso. Porque o fracasso não significa que tem a ver com coisas, e nem o sucesso com coisas. O nosso fracasso é ser fraco com o Espírito Santo, e o nosso sucesso é ser cheio do Espírito Santo. O nosso sucesso é seguir o que Cristo falou: busque a promessa de meu Pai. Lucas 24:10. Sucesso para nós é Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Isso é sucesso. Sucesso é a gente ser guiado pelo Espírito nos negócios, no nosso dinheiro. Sucesso é a gente estar cheio do Espírito Santo a ponto das doenças não ter força sobre nós. Sucesso é a gente ter discernimento de espírito para saber onde nós entramos e como entramos, para sair dos lugares de uma forma sábia. Nós precisamos do Espírito Santo, meu irmão. Se Jesus precisou, se Pedro, Tiago e João, que andou 3 anos e meio com Cristo, precisou, você já andou com Cristo? Não. Eu já andei com Cristo? Não. Eles andaram 3 anos e meio com Cristo, e no fim de tudo eles chegaram à conclusão de que eles são como nós. Eles precisavam do Espírito Santo. Se você continuar pensando que você precisa mais do teu dinheiro do que do Espírito Santo, você continuar pensando que você precisa estudar e faltar do culto para estudar, que você precisa passar, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que para comer você tem que trabalhar em 2 serviços, que você não tem tempo para a igreja, não, eu não tenho tempo para ficar indo em culto, não, que eu tenho que trabalhar, pastor não vai pagar minhas contas, não, eu estou lá na igreja cantando, não vai pagar minhas contas, não. Se você continuar pensando assim, você vai perceber, você vai notar claramente que você vai nadar e não vai ter nada, porque ninguém tem sucesso em deixar Deus por causa de coisas. Ninguém tem sucesso coisificando o sucesso. Receba o Espírito Santo essa noite, irmão. Os discípulos ficaram 10 dias para me concluir, e veio em forma de fogo. Veio em forma de pomba em Cristo, porque Ele era santo e perfeito. Em nós vem em forma de fogo, que nós precisamos ser purificados, lavados, queimados no Espírito. Que você olhe para o Espírito Santo não como alguém que te faz falar em línguas, mas que você olhe para o Espírito Santo como que Ele é. Ele é o companheiro, Ele é o amigo, Ele é Deus. Ele é Deus que tem que ser buscado. Espírito Santo, Espírito Santo. Muitas vezes nós deixamos de te buscar, Espírito Santo. Nós deixamos de te buscar, Espírito. Nós deixamos de te clamar, Espírito. Espírito Santo. Nós deixamos as coisas e nós começamos a orar só pelas coisas. Nós começamos a orar pela nossa prosperidade, nós começamos a orar pela nossa cura, e nós nos esquecemos que nós devemos ser cheios do Senhor. A igreja de Atos, quando percebeu, Senhor, que estava perdendo a essência, em Atos 4:31 diz que eles buscaram de novo o Espírito, e eles foram renovados, porque eles sabiam que o sucesso deles, de serem prósperos, de serem felizes, estava no Espírito Santo de Deus. Entendam, que entendamos, Senhor, que o nosso sucesso
Não depende só de nós mesmos, mas depende de sermos cheios do Espírito Santo. Santo. Senhor, nos coloca essa revelação agora, Pai, de que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, de que nós vamos ser só o Filho amado, e que o Senhor se comprasse e fomos cheios do Espírito Santo. Senhor, o Senhor nos conhece, somos pecadores, somos falhos. O Senhor sabe, Senhor, que nós precisamos do Espírito, que nós carecemos do Espírito. Nem nós sabemos disso às vezes, Senhor. Às vezes nós pensamos, eu estou precisando ir no psicólogo. Nós pensamos, eu estou precisando ir em algum lugar, eu estou precisando ir no cinema, eu estou precisando ver um filme de comédia. Nós precisamos de tanta coisa, Senhor. Estou precisando de comprar uma roupa nova, me sentir bem. Estou precisando pintar meu cabelo para me sentir melhor. Estou precisando comprar um carro novo para minha autoestima estar em alta mesmo. Mas na verdade, Senhor, nada disso é ruim. Tudo isso é importante para a nossa vida social. Mas na verdade, Senhor, o que eu estou precisando, o que essa igreja está precisando, o que cada jovem aqui dentro está precisando, cada homem, cada mulher aqui dentro está precisando, é ser cheio do Espírito Santo. Senhor, nós precisamos do dinheiro, Senhor. O Senhor ensinou, Pai nosso que estás nos céus. O Senhor disse para a gente orar pelo pão. Nós precisamos do pão, Senhor. Senhor, nós precisamos da roupa. Senhor, nós precisamos viver bem. Senhor, nós precisamos ter as coisas boas dessa terra. Mas, Senhor, nós precisamos mesmo, de verdade. Número 1, em primeiro lugar, o que nós precisamos, Senhor, é do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Não, Senhor, é sério. Eu não estou falando isso, Senhor, para emocionar a igreja. Eu não estou falando isso porque eu aprendi a pregar, Senhor, e eu prego todo domingo, Senhor. Não, Senhor, não. Senhor, eu não estou falando isso porque eu estou esperando o tempo passar, porque eu sempre erro no tempo. Sempre os cultos que eu ministro sempre vão além do tempo. Eu não estou enchendo linguiça aqui, Senhor. Eu não estou fazendo um método aqui, Senhor, uma metodologia para buscar o Espírito Santo. Eu não estou sendo um robô aqui, Senhor. Eu não tirei de casa isso decorado. Eu não estava lá em casa decorando alguma coisa para falar hoje à noite, Senhor. Na verdade, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Moisés foi um homem que soube disso, Senhor. O Senhor disse para ele: eu não vou no meio de vós, mas o meu anjo vai. E Moisés disse: sem a Tua presença eu não posso viver. Sem o Senhor eu não consigo me mover. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Moisés, eu te dou sucesso, eu te dou a terra. Moisés, essa terra que eu te dou é prometida, é grande. Não, Senhor, eu não quero a terra. Eu não quero sucesso, eu não quero vencer as batalhas. Eu quero a Sua presença, Senhor. E Moisés foi um homem que convenceu o Senhor a ir com ele. E aí no meio do povo, no deserto. Mas essa geração, Senhor, nós somos assim. Não importa se o Senhor está ou não, importa que vençamos. Importa se nossa carteira está cheia de dinheiro, se o tanque do nosso carro está cheio, se nós temos um dinheirinho guardado na poupança, se nós estamos bem em todas as coisas, isso é que importa. Mas para Moisés, para Jesus, para Pedro, para Tiago, para João, para Paulo, para Charles Finney, para Smith Glesworth, o importante era ser cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor, então eu vejo, Senhor, homens que não se importam com o Senhor, e não são nada, não são ninguém, nunca vão ser. E eu vejo que esses homens que eu abri a boca para falar deles aqui, Moisés,
Davi, que percebeu que teu espírito ia embora, no Salmo 51:10, ele orou: não me lances fora da sua presença, ó Deus, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era um homem que apreciava a tua presença, Senhor, e ele era um rei que era segundo o seu coração. Davi foi um homem que percebeu que o Senhor estava indo embora, e ele não quis que o Senhor fosse embora dele. Eu estou falando de homens que estão gravados na história. Estou falando de homens que têm rua com o nome deles. Estou falando de homens que têm supermercado com o nome deles. São Paulo, de que a maior cidade do nosso país tem o nome de um apóstolo, o apóstolo Paulo. De que igrejas tem nome de Paulo, de Pedro, de João. O sucesso desses homens é tão grande, o sucesso desses homens é tão mirabolante, que tem cidades que tem o nome deles, ruas, praças. Mas esses homens, eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham uma coisa em comum neles. Eles sabiam que eles precisavam do Espírito Santo. Então eles tinham o Espírito Santo e consequentemente eles tinham tudo, sucesso. Eles não buscavam o sucesso, mas ter o Espírito Santo, não tem como você escapar de não ser bem sucedido. Eles não queriam ser prósperos, mas com o Espírito Santo não tem como não ser. A gente tem dificuldade de uma vez por ano ir na praia, tem que juntar dinheiro. Mas esses homens que eu estou falando, Pedro, Tiago, João, eles deram a volta no mundo. Eles deram a volta no continente deles inteiro. Passaram por 3 continentes. Nós temos dificuldade de viajar no fim do ano, mas Paulo, ele rodou o mundo 3 vezes. Sabe por que esse homem era próspero? Não tem como não ser próspero, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Pedro não queria status. Pedro não queria ter status, não queria ter fama, não queria ser o discípulo número 1. Mas o que fazer? Se o Espírito Santo andava com ele, se o Espírito Santo estava junto com ele, e a sombra dele curava os enfermos. Não era a sombra dele, era o Espírito de Deus que estava nele. Só quem quer o Espírito Santo essa noite? Nós cantamos aqui, vem! Quero que você pede perdão. Você que deixou de buscar o Espírito Santo, está buscando outras coisas. Você que vem na igreja só quando você quer. Você sabe que você está errado dentro de você, você já sabe. Você é inteligente. Você que não tem mais tempo para Deus. Você não tem mais tempo para o Espírito Santo. De primeiro o Espírito Santo era tão bom para você. Hoje o Espírito Santo é uma lembrança do passado para você. Você colocou o Espírito Santo no museu da tua vida espiritual. E você se lembra de quando você buscava o Espírito Santo, de quando você era cheio do Espírito Santo. Você pôs o Espírito Santo no museu. Vai lá, irmão, tira o Espírito Santo do museu. Anda com ele, pensa nele, sente ele, prova dele, vive nele, para ele, com ele. Fecha os seus olhos, vai. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia do Espírito Santo. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: Paulo que era um homem íntimo do Espírito, conversava com o Espírito,
sentir as dores que o Espírito sentia. Já pensou um homem sentir as dores que o Espírito sentia? Paulo em Efésios 4, verso 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo sabia que o Espírito Santo chorava. Paulo sabia que o Espírito Santo se entristecia. Oh, mas como entristecer o Espírito Santo? Ele é Deus. Com o nosso desprezo, com o nosso descaso. É quando você coloca o seu carro na frente do Espírito Santo. É quando Deus pede para você orar e você prefere ir limpar seu carro. É quando você só sabe pedir. Você é um crente pidão. Você é um crente que só sabe pedir. É quando você só sabe reclamar de que Deus não faz nada por você. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Como que pode entristecer o Espírito Santo? É quando você coloca o capitalismo, o seu dinheiro, sabe? Você coloca o seu dinheiro na frente dele. Ele é quando ele sabe que ele não é o mais importante, de que o teu salário no fim do mês é o mais importante. E por isso você não consegue dizimar, porque o teu salário é o teu Deus. Você não consegue dar a parte que é de Deus. Você não tem força para dar a parte que é de Deus. Você não consegue devolver o que é de Deus, porque o teu Deus é o teu salário do fim do mês. É um Deus pequeno, não é? É um Deus fraco, é um Deus que não te supre. O dinheiro é um Deus que não supre. Eu quero te apresentar um Deus que supre. Eu quero te apresentar um Deus que mantém, que sustém. Espírito Santo, Espírito, sem a tua presença. Já pensou? Homens que falavam assim: sem a tua presença eu não posso viver. E hoje os homens estão dizendo: sem o dinheiro eu não posso viver. Não, sem essa droga eu não posso viver. Mas os homens de Deus dizem: sem o Senhor Espírito Santo eu não posso viver. Eu não posso nem me mover. Feche os seus olhos agora, pelo menos um segundinho aí. Eu sei que você quer ver o fantástico, mas eu vou te falar uma coisa que é fantástica: é ser cheio do Espírito Santo. Sim, o fantástico é legal, as reportagens são maneiras. Mas tem alguém que é mais do que o fantástico. Oh, Espírito, Espírito, Espírito Santo, Santo, Santo. Ele te ama. Eu sou a raridade do Espírito. Como nós cantamos, nós somos raridade. O nosso pecado o entristece, sim, mas ele não nos abandona. Eu quero que você sinta o Espírito Santo agora. Você que me ouve, você que pode me ouvir, onde você estiver, no lugar que você estiver agora, onde você está aí, ei, você que pode me ouvir, sinta a presença dEle. Ele está aqui. Ele está aqui. Chore candalaba, chore de candalabalas. Sorebre canderebre sui de candalablas. Oh, Espírito, Espírito, nos enche agora. Não vai haver espaço para demônio, não vai haver espaço para espírito maligno, não vai haver espaço para doença, para desânimo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Vamos, eu estou falando para você que está sentado aí agora. Eu estou falando para você que está aqui agora. Seja cheio. Seja cheio. Eu estou falando com você que teve a coragem de vir nesse domingo à igreja. Você que está me ouvindo lá do lado de lá da rodovia. Você que está me ouvindo lá na onde você estiver. Seja agora cheio, cheia do Espírito Santo. Santo, Santo,
Xerecandalabalabalabala. Santo Espírito és bem-vindo. Só um pouquinho. Chorebecandalabalabala. Nós já fizemos tanto sacrifício, não fizemos? Nós já pescamos noite inteira no frio, pernilongo nos picando. Nós já passamos noitadas e noitadas em boates, bêbados, drogados. Nós já ficamos horas e horas em filas de banco para recebermos o dinheiro, em filas, em postos, sendo humilhados. Nós já ficamos em shows de cantores do mundo, sertanejos, gritando o nome deles. Mas agora nós somos da luz. Nós não temos vergonha de externar o nosso mundanismo. Você não teve vergonha de externar o seu mundanismo. Por que você vai ter vergonha de externar sua adoração? Ora, chora, balabalabala. Fica de pé.